Oi, tudo bem, Má? Oi, ontem eu tava relendo o teu livro, Má, tava uma delícia. Agora deixa eu chamar aqui. Ah, agora vai. Agora vai. Acho que agora foi. Vai, que trabalho que eu tô te dando, desculpa. Tudo bem? Imagina. Tudo bom, Débora? Boa noite. Muito boa noite, é um prazer falar com você. Tá tudo bem aí, na medida do possível, claro? Tá, na medida do possível estamos bem. E vocês, como estão? Tudo bem também. Ontem eu vi que você estava aí participando aí da live do maravilhoso do Josias. Todo mundo emocionado aqui. E hoje é um prazer recebê-lo. É um orgulho ter o seu livro sendo editado. E aí eu estou participando aqui desse processo iniciático, né, da revisão. Então, assim, é um orgulho tê-lo com a gente. Obrigada por tudo, né, por acreditar, por participar, por tudo. Obrigada por ter Imagina, escrito esse obrigado livro. vocês. Obrigado vocês. Incrível. Inclusive, antes de falar do teu texto, eu vi que o Francisco está aqui e ontem eu estava muito emocionada com o Josias, mas no momento anterior eu estava fazendo a leitura do prefácio, que é a maior declaração de amor que eu já li na vida. Parei, fiquei emocionada. Fiquei super emocionada, mexeu demais comigo. Caio, a importância que tem um paratexto que não tem cara de paratexto, que tem cara de declaração de amor a mais honesta possível. Que lindeza! É, Lindeza! é, Sabe, assim, o teu texto é maravilhoso, mas esse prefácio ele coroa uma relação que eu não tenho palavras. Eu acho que todo mundo que tá aqui, gente, esse prefácio é a cobertura do bolo daquela mais gostosa de todas, assim, de encher os olhos. Ai, que é delícia. mesmo. É mesmo. Francisco Delícia. é minha maior declaração de amor mesmo, a mais Uma bonita. declaração. É um grande parceiro, um grande amigo, enfim. Uma pessoa que me inspira muito também. A gente já aprontou bastante coisas juntos e vamos aprontar ainda mais. Eu fiquei Uhum. uma semana para me recompor desse prefácio. O Chico me aprontou essa. Olha, não, é algo que é preciso. Eu falei, eu tomei a liberdade, eu falei aqui, eu falei, gente, eu nunca fui amada na vida. Eu A falei, eu nunca fui louca! amada. Eu nunca fui amada. Eu tenho certeza que nunca fui amada. Depois que eu li esse prefácio, no meio do prefácio, eu já tava chorando, tive que parar, não conseguia terminar a leitura. Eu falei, gente, que coisa mais honesta. Eu falei, gente, não é possível, porque é muito honesto. Todas as imagens, então ele vai descrevendo vocês ali, ele te olhando dormir no meio de uma instalação X. Então, eu vejo também. E eu falei, gente, que coisa linda. Então, Caio, olha, esse livro vem assim para tomar um alcance imenso. Ele vem com essa declaração de amor linda. Eu fico tomada por alguns poemas, assim, eu lembro dos versos de vou dormir na tua casa, perco a cabeça porque dormir na tua casa. Eu fico aqui andando pela casa, às vezes, lembrando, assim, de como, com poucas palavras, você consegue colocar todo um contexto e trazer é uma sensibilidade, é uma força. Então, assim, no meio no meio da confusão, do caos que é viver aquilo que você coloca nos poemas, existe uma doçura, é inexplicável. Então, obrigada. Poxa, muito obrigado, Débora. Muito obrigado Desculpa pela sua. falar um monte, porque eu fiquei muito empolgada com Imagina. tudo. Caio, esse é teu espaço. Então, assim, basicamente, acho que você já sabe, a gente quer saber de você, dos teus projetos, desse específico e de outros aí que você deve estar metido até as tampas. Um pouco assim sobre tudo que você quiser falar desse momento. E se você quiser, né, nos presentear com a leitura de alguns poemas, por favor. E eu te interrompo se eu conseguir ler alguma pergunta aqui no meio do caminho da galera, mas fica à vontade. Esse é teu espaço. Tá bom. É, bom, deixa eu ver por onde começar. Eu fiquei pensando sobre o que era para mim assim importante
falar hoje. Enfim, primeiro quero agradecer você, quero agradecer o Thiago, quero agradecer a Urutau, que faz um movimento super importante, super interessante, assim, na publicação de novas autoras, assim. Eu já li várias pessoas que são publicadas pela casa e tenho a grande alegria de ser uma casa que recebe também várias parceiras e parceiros e amigos e pessoas pelas quais eu tenho muito carinho, assim. Então isso foi sempre para mim um estímulo também de mandar o meu material para vocês por causa disso, assim, né? A gente tem essa mania e essa vontade política também de fazer as coisas em bando, né? De fazer em coletivo, de segurar as mãos, né? Não só nos momentos de extrema dificuldade como agora, mas principalmente nos momentos de extrema alegria e celebração, assim, né? Eu acho que é fundamental que a gente não perca é, a vontade de celebrar, assim, principalmente nos momentos mais delicados. Então, para mim, estar na Urutau, conseguir colocar esse livro no mundo de certa forma, uma celebração também. Assim. E é uma celebração de vários anos de pesquisa e estudo, assim, porque eu fui apesar de ter sido uma criança, depois uma adolescente que leu muito, eu sempre gostei muito de ler, a escrita, de certa forma, não fazia parte da minha vida. Assim. Eu não fui uma pessoa em formação que escreveu muito. E isso começou a mudar e começou a chegar para mim quando eu entrei na graduação, na UFRJ, eu sou formado em direção teatral lá, e o contato com a escrita acadêmica, né, com esse aprendizado da escrita acadêmica, foi muito importante na minha vida, assim, me influenciou demais, porque eu entendi a escrita acadêmica como uma forma de colocar vários pensamentos e pensadoras em articulação, assim, né? Colocar uma série de conceitos e ideias para a defesa de uma hipótese, enfim, para a defesa ou explanação de uma ideia. Então, na graduação é onde eu consigo entender que a escrita pode ser também uma possibilidade de conversa, assim. E isso é o que começa me alimentar muito. E aí eu me formei na UFRJ e logo em seguida é, submeti um processo de doutorado na Unirio. E aí, mestrado, perdão. E aí, no meu processo de mestrado, eu conheci a Rosane Trota, que é uma dramaturga e foi minha orientadora, que é uma artista espetacular, assim, uma das pessoas mais importantes na minha vida, assim, uma grande parceira, que me ajudou a entender a escrita ainda mais como território de investigação e como materialidade móvel e manipulável, assim. Eu tinha muito medo de colocar os meus desejos e colocar os meus pensamentos no papel, né, assim, por assim dizer, porque eu tinha um certo respeito, uma certa ideia de reverência pela escrita, que hoje eu não tenho mais. Eu consegui me livrar disso e foi muito importante para mim a parceria com a Rosiane nesse sentido, no doutorado também, porque ela continua sendo a minha orientadora no doutorado, então é uma pesquisa é uma parceria de muitos anos que eu tenho com ela. Eu consegui compreender a escrita como mais uma possibilidade, assim, como mais um campo, como mais uma materialidade, né, como uma força específica, né, mas que pode, inclusive, lidar com a inespecificidade das coisas, né, ou seja, borrar os campos e começar a complicar e complexificar um pouco mais as relações. Assim. Então, o meu interesse pela escrita ele nasce daí, assim. Primeiro desse diálogo que a universidade me permitiu fazer, assim, com a leitura de muitas teóricas e pensadoras que são muito importantes para mim, assim, que me formaram de diversas formas, e colocar essas pessoas para conversar, assim. E aí, quando eu digo colocar essas pessoas para conversar, eu estou falando da possibilidade de uma conversa radical, sabe? E aí de não olhar para esses autores e autores com distanciamento, percebe? Olhar de perto, olhar aquilo, olhar especificamente naquilo que aquelas pessoas conversam comigo, assim. Olhar aonde essas pessoas e questões e reflexões atravessam o meu corpo, ou seja, é quando os conceitos começam um pouco a virar carne, assim, né? Quando você não sabe mais onde começa você e onde termina, enfim, o conceito, ou a questão, ou a ideia que você está
tá pesquisando. Em paralelo a tudo isso, eu criei junto com uma amiga, um grupo de teatro que chama Miúda, que é um núcleo de pesquisa continuada em arte, que a gente atua aqui, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que esse ano está completando 10 anos. Assim. Em Miúda, que tem uma série de pesquisadoras de várias áreas, que se formaram não só no teatro, mas, enfim, pessoas que têm formações diversas, a gente sempre, quase sempre, a maior parte das nossas criações não parte de uma dramaturgia específica, né? Ou seja, não parte de um texto específico. Então, estou dizendo assim, a gente sempre se dedicou a pensar a ideia de dramaturgia, mas muito raramente a partir de um texto pré-concebido. Muito raramente a partir de uma dramaturgia de gabinete, digamos assim. Então, o nosso trabalho quase sempre é de uma dramaturgia compartilhada, de uma ideia de dramaturgia que surge dentro da sala de ensaio a partir da colaboração dessas artistas incríveis e que eu tenho a sorte e o privilégio de poder colaborar com elas há tantos anos, assim, e de uma certa, uma dimensão de um dramaturgismo, né, assim, ou seja, de uma dramaturgia que se dá e que vai acontecendo de acordo com as mudanças da paisagem, né? Então, nas nossas criações, nas nossas performances, nos nossos espetáculos, a textualidade, ela sempre foi muito múltipla. E a gente sempre começou a exercitar a escrita, não só como registro, mas também como forma de roteirizar, de esquematizar, enfim, de conseguir estruturar o nosso trabalho, seja essa estrutura entendida de muitas formas. Depois desse processo todo e ao longo desses trabalhos, eu comecei a perceber que a escrita poética, ela conversava muito, muito comigo e as minhas vontades de dizer algumas coisas que a escrita acadêmica ou que a escrita cênica não é que não me permitiam, porque, na verdade, enfim, né, a gente cria possibilidade para as coisas, né? Mas a escrita poética me servia para dizer coisas que eu achava que ficavam bem ali, assim, conversavam bem ali dessa forma. Então, o livro, assim, ele é um pouco mais uma conversa, assim, mais uma aposta de caminho nessa junção de materiais que eu escrevi nos últimos 2 anos, assim. E ele é também uma continuidade dos meus trabalhos um pouco em performance. Então, para mim, pessoalmente, né, e aí, enfim, a recepção tá livre para alçar os seus voos e as suas conversas. Na verdade, eu estou bem ansiosa para esse momento, mas, enfim, o livro é uma peça importante porque é, de certa forma, uma continuidade desse trabalho. Então, você que já teve a possibilidade de ver, né, enfim, tem algumas imagens no livro, né, tem alguns textos que surgiram de espetáculos e de salas de ensaio. Então, são textualidades diversas, né, que vão conversando e que vão estruturando isso que a gente está provisoriamente chamando de com as costas cheias de futuro, né, assim, que de repente pode até mudar de nome, mas conversando com pessoas que são muito, muito importantes para mim, assim, como o próprio Chico, que você já falou, a Maria Isabel Iório, que é poeta também publicada por vocês, muito, muito minha amiga, uma grande parceira, o Lucas Canavarro, que é meu amigo, Miro Spinelli, que é muito meu amigo, enfim, performer maravilhoso. Começou a ficar muito cara para mim a ideia de que a gente só tem condições de pensar qualquer de pensar qualquer paisagem de futuro, né? Se ela vier muito carregada do que já aconteceu, assim, né? E principalmente do que está acontecendo agora. Então, para mim, esse nome que eu acho que já é enfim, já é um poema por si só, assim, já é um chamado por si só, né? É que é preciso entender, na minha visão, que não há como mais impedir que algumas vozes, que algumas insurgências sejam silenciadas, assim. Então, para mim, a ideia de ter as costas cheias de futuro é de ter também o meu corpo pesado e carregado das que vieram antes, né? Assim.
das bichas que abriram tantas portas, né? Das pessoas que lutaram tanto, das pessoas que caminharam, né? E que possibilitaram que hoje a gente pudesse alçar voos maiores, né? Assim, que hoje a gente pudesse vislumbrar ideias maiores e melhores de sociabilidade, convivência, afetividade, relação, enfim, uma série de questões. Assim. Então, para mim, e aí há muitas formas de fazer isso, né? E eu me interesso por todas. Mas eu preciso ser honestamente radical comigo e perceber que o lugar que eu me sinto convidado a agir, o lugar que eu me sinto mais estimulado a trabalhar é a partir da delicadeza, assim. E eu gosto muito de pensar a delicadeza como mecanismo de enfrentamento, né? Assim, a delicadeza como possibilidade de tombar mesmo o outro, né? Assim, então eu fico pensando que quanto mais a gente apanha, mais eu tenho vontade de atravessar o tempo com gestos muito delicados, que o outro lado, que não é só um, que os outros lados vão demorar muito tempo para perceber, porque a delicadeza é de uma complexidade, né? Assim, a delicadeza ela é de um arrebatamento que me interessa muito, muito pesquisar, assim. E isso a poesia me trouxe, e não só a poesia, como muitas iniciativas em performance, e como muitas iniciativas nas artes visuais também, assim. Esse gesto, né, esse gesto que eu entendo como um gesto propositivo e delicado, né, assim, essa imagem, essa possibilidade de pensamento que você joga no mundo, são coisas que me atravessam muito e que me emocionam muito, assim. Então, são afirmações é, que, não sei, que me estimulam mais a criar, assim, que me estimulam mais a fazer com que a gente possa entender a palavra, né, assim, como mais um instrumento, né, assim, entender a palavra na sua pluralidade e entender a palavra como possibilidade de caminho mesmo. Então, tem um texto do Chico belíssimo, eu não vou me lembrar o nome agora. Francis, você escreva aí, por favor, se você lembrar. Mas que o Chico diz tomar a palavra, né? E eu penso que essa ideia de tomar a palavra é também tomar o corpo das coisas, né? É também tomar o corpo das palavras. Então, o meu exercício de diálogo com essas pessoas, porque eu sou completamente incapaz de fazer qualquer coisa sozinho, assim, e eu pouco me interesso também pelas coisas que são feitas sozinhas, assim. Então, o meu interesse em tomar a palavra é tomá-la no sentido de onde ela possa ser cada vez mais coletiva, sabe? E aí eu não estou falando de políticas identitárias, percebe? Eu não estou falando de movimentos de massa. Eu estou falando de grupabilidades provisórias, assim. Eu estou falando de uniões estratégicas, o que é super importante. Eu estou falando de aglomerações, né? Que é essa palavra gatilho do momento, por exemplo. Mas eu estou falando de aglomerações que tomem palavras, que tomem corpos, porque isso é muito muito importante, assim, não só para mim, né? Assim, mas para muitas pessoas que conversam comigo, que povoam o meu imaginário, assim. Então, a minha forma de contribuir, assim, com esse estado da arte atual, né? Assim, onde a gente tem muitas formas de militância, muitas formas de atuação, muitas formas de resistência, né? Assim, muitas formas de se colocar no mundo a partir das singularidades, é realmente pensar a possibilidade de um carinho nas ideias, assim, é realmente pensar a possibilidade de, de se aventurar pelas palavras e pelos conceitos, né? E isso é muito. Não sei, eu gostaria até saber de você, Débora, porque você já leu, então eu vou dizer da minha compreensão do projeto que eu acho que eu fiz. Essa relação com as palavras é também muito erótica, né? Assim, é também muito libidinosa, é também muito arriscada, né? Ela é às vezes fantasmagórica, né? Também, porque uma palavra pode te revelar uma dimensão incrível, né? Assim, uma dimensão
delirante, né? De você tentar, às vezes entender de onde vem essa palavra, né? Assim, o que ela possibilita. Então, para mim o livro é um pouco essa ideia de compartilhar o que eu consegui colocar em palavras, compartilhar as palavras que eu consegui tomar até agora, né? E aí não só as palavras escritas, mas as palavras diversas, né? Todas essas textualidades, para tentar testar um pouco, porque eu não consigo me separar da minha posição de acadêmico, e eu tenho muito orgulho das universidades públicas. Aliás, queria fazer um salve enorme para as universidades públicas nesse momento, que estão na frente dessa luta mesmo contra o Covid, estão fazendo um trabalho exemplar. Eu posso falar mais da UFRJ, que é onde eu estou professor, que é onde eu estou atuando. Então, assim, muito obrigada aos profissionais de saúde, às pesquisadoras, a todas as pessoas que estão assim, não medindo esforços em batalhar e ajudar a sociedade de diversas formas, assim, para a gente tentar passar por isso com menos danos, né? Assim, um trabalho de diminuição de danos, eu acho que é um trabalho muito crucial para esse momento. Mas voltando ao que eu estava dizendo, né? Assim, eu acho que esse livro é um pouco a forma que eu encontrei de compartilhar também uma série de coisas que eu aprendi com as minhas alunas, percebe? Com os meus alunos, assim, uma série de coisas que eu aprendi compartilhando ideias mesmo e fazendo a roda ficar cada vez mais ampla e maior, assim. Então, eu acho que o livro tem essa ideia performativa super bonita de que eu penso, né, que o livro ele entra na casa do outro, né, assim, o livro vai com o outro, né, e essa possibilidade de estar em muitas casas me emociona muito. E se eu conseguir poder transmitir um pouco da ideia de delicadeza que eu tentei trabalhar nesse livro para as pessoas que possivelmente possam gostar, tenham o desejo de lê-lo, nossa, eu já para mim já foi, percebe? Eu já estou mais do que realizada, assim, porque eu não sei, eu acho que é uma conversa de bar, sabe? Que é uma conversa de bar, que é um bom parlare, sabe? Que é uma gente muito bêbada se abraçando, que é uma gente fumando um bom cigarro, fumando uma boa maconha, fumando o que quiser fumar, entende? Beijando. E essas imagens são muito caras para mim. E nesse momento de pandemia, eu não vou abandoná-las. Eu queria dizer isso, sabe? Os corpos juntos, os corpos em contato, essa ideia desse carinho, dessa gritaria, dessa gente que fala alto, dessa gente que se abraça, dessa gente que não tem vergonha de ser o que é. Eu não vou esquecer essas imagens, percebe? Nunca eu vou esquecer, porque essas imagens me formaram, assim. Essas imagens são muito importantes para mim. Não tem um dia que eu não esteja quarentenado, que eu não morra de saudade de encontrar as minhas pessoas. Então, fico super emocionada em dizer isso, porque eu acho que esse livro e essa possibilidade, essa saída que vocês encontraram de fazer com que através do objeto a gente se encontre, né? Assim, com que através das interfaces a gente possa prolongar e criar mais tentáculos para essas conversas, assim, né? Então, eu não sei, assim, eu fico pensando que hoje eu queria fazer uma faixa, uma bandeira enorme escrita "A delicadeza vai superar o Covid", sabe? Claro que é um poema, enfim, que tem muito recorte e contexto, porque a delicadeza não supera as mortes, né? A gente sabe disso. E a gente está falando aqui num lugar de muito privilégio, né? De poder estar bem, de poder estar se alimentando, de ter uma casa, de poder estar conversando, inclusive sobre poesia num momento tão delicado. Mas olha aí, né? São muitas faces da delicadeza também, percebe? Então, espia só. Não sei, Débora, eu acho que o trabalho do livro é também fazer a gente se conhecer. Olha aí, que prazer. Ai, Muito, né? olha, parece
assim, parece que a gente combinou, porque eu abri a live falando exatamente dessa sua capacidade de ser delicado naquele texto que é super denso. E essa conversa toda ela é super densa, porque ela traz todo esse jogo que sai de uma academia, né? E aquela postura acadêmica que dá para jogar, que dá para brincar, que todo mundo está dentro de um espaço como esse, e do quanto existe de beleza mesmo nessas possibilidades. Quando você fala, eu aprendi com as minhas alunas e tal, é um ambiente tão maravilhoso e que produz, e que ainda bem que produziu em você esse, vamos materializar pela escrita, talvez não a escrita acadêmica, porque aqui talvez não, mas vou para poesia, vou para foto, vou para performance. Aliás, o Francisco deixou aqui uma questão, Francisco, se eu não lembrar de tudo, porque já faz um tempinho, ele pediu para você falar um pouco sobre essa encruzilhada de poesia, dramaturgia, performance, como é que se dá essa criação nesse trânsito, né? Francisco, se eu esquecer alguma coisa, você me avisa aqui, tá? Mas assim, Caio, você conseguiu, tá bom? Eu falo isso como uma leitora aqui que eu me debrucei sobre o seu texto e os paratextos e tudo mais, e me senti muito tocada, tanto que não consegui ainda te devolver, porque eu preciso fazer outras leituras, porque eu estou contaminada, e cada vez que eu abro, eu me deparo com uma imagem que eu não consigo definir o que aquilo me causa, porque me causa uma multiplicidade de sensações. Então tem hora que eu estou um pouco mais brava, eu leio aquilo e me causa... E de repente eu estou mais sensível, eu quero chorar com a mesma imagem, com o mesmo poema. E o título, você estava comentando sobre isso, o título é belíssimo. O título é belíssimo. Então, assim, e existe uma relação ali com algumas passagens dos seus versos e do próprio prefácio, e mesmo da orelha da Maria Isabel, que trazem, assim, o quanto a gente tem que olhar para esse passado que você está falando, né, que não dá para pensar nisso, o quanto a gente olha para o passado e várias ocorrências, das mais belas, das mais horríveis, e o quanto isso enche os nossos dias, inclusive agora, durante a pandemia, que a gente está arrumando um jeito, né? A gente está arrumando um jeito. A gente morre de saudade de tudo, mas a gente arruma um jeito. E o quanto eu tenho me deparado com 2020, que me foi muito chocante em março, porque aqui a gente vive de encontros, né? Assim como você, né? Assim como acho que todo mundo que tá nessa live, mas a gente vive financeiramente desses encontros, eu vou dizer, né? Então a gente depende desses encontros, e quando eles não se dão, a gente começa a sentir todo o vazio, um desespero, né? E aí, de repente, eu falei, gente, o que vai ser desse ano? E as obras mais bonitas, e eu afirmo isso assim, as obras mais bonitas que eu li e que vão ser publicadas assim pela Urutá, elas estão se dando nesse momento, né? Então assim, eu falei, gente, mas como? Então é um ano rico, tem toda essa delicadeza nessa, né, com todos os seus, com as suas faces. Então assim, o seu livro, América, o livro da Mar Becker, outros inúmeros. O livro do Josias vem que é uma coisa incrível, e eu poderia citar vários aqui. 2020 tem, dentro de, claro, né, de toda... Ele tem uma beleza imensa, porque a gente está conseguindo criar isso, esses laços, e a gente está na casa de todo mundo. É isso que você está dizendo, estamos na casa de todo mundo. Acho que mais do que nunca estamos. Com todos os pormenores e tudo mais, e com todas as dores que a gente vem enfrentando, mas olha, você conseguiu. Seu texto mexe com a gente de todas as maneiras possíveis. Existe uma delicadeza ali em cada verso. É uma lindeza mesmo, é maravilhoso. E continua, Obrigado, não esquece Débora, do apontamento, não esquece o apontamento do Francisco, que foi especificamente sobre isso, né? Sobre essa questão do trânsito. Gente, se eu perder alguma coisa aqui, me avisa. Põe de novo a pergunta, por favor, que eu tô super focada aqui na conversa, às vezes eu perco. Mas, Caio, tá lindo. A conversa tá linda. Todos os lugares que você está pontuando são maravilhosos. Falar da academia é maravilhoso, né? Desse lugar acadêmico. Eu me lembro de vocês no prefácio ali falando da postura acadêmica, que é outra coisa totalmente distante disso, né? Do que é a academia de verdade. E essa linguagem e tudo que se desperta por vários lugares na tua fala é uma delícia.
Continua, continua, vai. Vai que eu tô morrendo de medo de falar tudo. Essa live é muito rápida. Não, essa provocação do Chico é maravilhosa, porque eu acho que é um pouco onde a gente está se debruçando, né, Francis? Que é um pouco o desejo de não ocupar, né? Ou seja, o desejo de não produzir uma, uma, uma arte específica ou não se prender a uma ideia de arte específica, né? Então, eu acho que existe um sintoma nesse apanhado, por exemplo, de artistas que você citou, que é de muitos cruzamentos de muito cruzamento entre os meios e os campos e de muitos cruzamentos entre as disciplinas, justamente por não perceber, justamente por não se interessar mais na palavra disciplina, né? Assim, ou seja, para ser indisciplinada, né? Para torcer ao pé da letra também, para torcer ao pé da palavra. Então, eu acho que essas práticas expandidas, digamos assim, né? Essas práticas que estão trabalhando em campos ampliados, elas revelam que talvez o grande ouro, né? Assim, que talvez o grande achado de cada área seja justamente o que é extrínseco àquela área. Né? Então, quando eu penso que, que é um livro de poemas que se escreve de maneira acadêmica, eu gosto. Quando eu penso que é uma peça de teatro que não tem diálogos, eu gosto. Quando eu penso que é uma narrativa extremamente fragmentada, eu gosto. Quando você olha para aquele tipo de material, né, e você não sabe o que ele é, né? Quando você olha para aquilo e você se pergunta por que isso? Isso acontece muito com o nosso trabalho em performance, né? Assim, quando alguma performer está na rua, agitando um conhecimento, movendo um pensamento, movendo uma estrutura, um contexto, imediatamente isso dispara perguntas, né? Nossa, por que ela está fazendo isso? E aí o trabalho já começou, percebe? Aí a obra ela já está obrando. Então eu acho que esses borramentos e essas desbordas, né? Ou seja, esse desfazimento das bordas é o que vem nos interessando enquanto coletivo, né? Assim, então eu acho que é um assunto que desperta, como posso dizer isso, muitos pensamentos muito múltiplos, porque, ao mesmo tempo, né, de toda essa borração, né, a gente precisa também de algumas delimitações, porque os nomes, as categorias fazem algumas coisas existirem, né? Então, assim, essa colocação vai sempre ser muito estratégica, percebe? Não só da obra, mas também do artista. Então, se a gente falar, quando você se diz poeta, isso demarca um campo de ação e também, e principalmente, um campo subjetivo afetivo, né? Então, se essa marcação te é útil nesse momento, poxa, faça uso dela, né? Faça uso dela e vá você com suas amigas e sua força. Agora, em algumas instâncias, e sobretudo na academia, me parece que a gente está precisando adotar algumas posturas um pouco contrárias aos especialismos, sabe? Então, fulano é especialista nisso, ciclano é especialista nisso. Quando a gente está mais interessado naquelas vivências que, justamente por não serem especializadas, sabem tanto, Débora, sabem tanto e sabem muito, porque sentiram na própria pele, sabe? Porque sentiram na própria pele, porque não foram possibilitadas de sonhar, por exemplo, né? Assim, o aprendizado da coisa. Tomaram de frente, foram arrebatados. E isso, se não é produção de conhecimento, eu não sei o que é. Então, assim, eu gosto muito de olhar para as materialidades e para as possibilidades de manifestação em arte como exercícios de pensar o possível, né? E o possível tá linkado aos contextos, assim, né? Tá linkado aos contextos e não se separa do impacto, por exemplo, dos marcadores sociais. Então, a gente vai ter que falar de possíveis, de pessoas, de projetos, sempre no plural. A conversa é sempre no plural, né? Assim, e é isso que a gente precisa começar a multiplicar, eu acho. Assim. Eu gosto muito de estar com muita gente,
de estar na multidão, assim, o caos me faz muito bem, porque eu acho que há muita perseverança no tumulto, né? Porque a gente precisa estar nele e traçar os nossos caminhos singulares, mas há uma coisa muito bonita, eu acho que a poesia tem isso, a performance, as artes da cena, que é a possibilidade de se colocar como anônima destacada, né? Assim, que é a possibilidade de povoar uma multidão a partir de uma ideia do anonimato destacado, assim. Eu gosto muito desse pensamento, assim, sabe? Eu vou colocar essa ideia aqui, eu vou começar a interferir com essa ideia aqui, eu não sei o que que é isso, se é um texto, se é uma imagem, se é uma presença, se é uma postura, se é um gesto, sabe? Isso aqui está diluído nessa multidão específica, mas em algum momento isso vai criar um destaque, sabe? E aí hoje, o destaque que eu estou pesquisando, provisoriamente, é a delicadeza. Porque amanhã eu posso estar muito furiosa e querer pesquisar outras coisas e não conseguir nem mais pensar em formas de ser delicada. Então eu não sei. Respondi? Não sei, será? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Na verdade, eu acho que a nossa conversa já vinha nessa pegada de várias linguagens, então uma se soma a outra e de repente não dá para fazer isso aqui, o de se faz ali, e aí é um todo, né? E tá tudo ligado e ao mesmo tempo não tem ligação nenhuma, e essa coisa desse anonimato maravilhoso. É uma coisa linda de se colocar, respondeu mesmo, né, Fran? Eu acho que a conversa inteira vem para falar desse trânsito, que está tudo em trânsito. Mesmo nesse isolamento, mesmo tudo parado, nada está parado, né? A gente está se movimentando, às vezes, na base do ódio, e às vezes com muito amor, com muita saudade, em momentos como esse, dessa live específica, sabe assim, com tesão mesmo de te ouvir, com respeito, com interesse, que coisa boa demais, meu Deus do céu. Então, assim, que gostoso. Tá rolando uma mesa de bar aqui, não nos convidaram, tá bom? Ninguém ofereceu nada pra gente. Tô vendo aqui o povo Gente, trocando bebida, enche meu copo, ninguém que eu não vai gosto encher de meu copo copo. vazio. Por favor, já era. A gente não recebeu nada. Mas a Paula tá desesperada aqui para te ouvir lendo poemas. Então, assim, eu queria conversar muito mais. Agora que você começou a falar, eu tinha mil perguntas para falar sobre tudo, sobre escrita, sobre o raio que parta todo. Mas eu acho que eu acho que a gente precisa reservar aí uns 10 minutos e pedir, por favor, para que você leia aquilo que te agrada, ou aquilo que você quer comentar, ou aquilo que te chamou a atenção. Estamos aqui. Olha lá, alguém vai encher. Carol falou que vai encher o copo, por favor, porque se bem que já deve estar quente essa cerveja que vocês colocaram aí, essa daí é melhor não. Pega uma nova. Bora! Obrigado, Carol. É... Ah, então tá. Bom, a gente falou tanto das amizades, né? Enfim, e dessas presenças. Então eu vou ler um poema do livro que eu dedico para uma amiga que é uma grande artista, que vai lançar um clipe amanhã, que é maravilhosa, Bel Baroni, que é poeta também, que é Aqui, cantora, aqui. enfim. Bel tá Ela tá aí? aqui, Ai, né? que legal. Ela tá assim. Então eu vou ler esse poema que eu escrevi para Bel num aniversário de 2 anos atrás, é, que eu escrevi para ela. E aí chama Realce a Grandeza da Esquina com voluntários em 6 passos, para Bel Baroni. 1. As calçadas estreitas de Botafogo colecionam atropelamentos, mas não lamento a porta fechada, nem o tropeço que aproxima a cara do chão. Não lamento o esbarrão, o medo de curva, nem as marcas de chicote e chiclete no asfalto. O que me faz perder o ar é lidar com os pensamentos que se engarrafam todos no exato segundo em que nos cruzamos e dançamos uma valsa não combinada, até alguém ceder para alguém ver a gente, sem se saber, sabendo dançar. 2. Pode passar, passa você, por favor. Pode passar, passa você.
3. Gentileza gera gentileza, mas não atrasa o relógio. 4. Passo eu, lá vou eu, passa você, lá vai você, e a gente indo, e toda a gente indo, sem sair do lugar. 5. Se chove, a coisa muda de figura e torna-se urgente dizer: as marquises são para quem não tem guarda-chuva. 6. Atravessamos a rua, perdemos os argumentos nessa nossa batida. Foi mal, menine, fiquei mexida. É isso. Bel deve estar morrendo ali. Alguém já. Gente, é lindo, é lindo. Essas passagens, essa coisa, a imagem do guarda-chuva, essa coisa do argumento, esse movimento que vai se dando, gente, é muito carinhoso. Então, esse livro é todo muito carinhoso. Não é só a declaração de amor que vem e que arrebata, não. É todo, isso, é essa amizade declarada e essas passagens. Gente, é muito verdadeiro. Então, quer dizer, é um texto muito verdadeiro. E é um texto que a gente vai se deparando e vai. É muito gostoso de ouvir. Lê mais, pelo amor de Deus. Lê mais um pra gente, por favor. Vou ler. Bom, vou ler então. Me perdi nas montanhas da sua boca. Nunca mais tive coragem de descer. Fui empurrado por um vento quente, saído dos buracos de seu nariz. Esbarrei no seu queixo, respirei entre os seus mamilos, cochilei em seu pau e me arrisquei por seus pelos. Pulei suas coxas, me molhei no suor dos joelhos, deslizei pelas canelas e cheguei nos seus pés. Pronto, pode caminhar. Daqui de baixo sou eu quem dita as direções. Sem palavras para isso, gente. Eu sei que eu vou ouvindo assim inclusive estava passando os olhos por esse poema um pouquinho antes de chegar aqui. Por isso que eu falei daquele outro de dormir na tua casa e perder a cabeça, porque está muito próximo. Então, assim, você tá vendo como eu tô com o texto muito, muito à flor da pele, assim. É até difícil de revisar, parar para falar, não, agora vamos lá, não tem como. É algo que não dá. Então, quer dizer, em muitos livros, o que acontece? Eu vou ficando chocada com algumas figuras, aí vai causando. Não, mas no teu eu vou parando, vai causando, vou parando. Assim não dá para fazer minha parte aqui. Não tá dando certo. É lindo de morrer, cara. É muito gostoso. Lê mais um pouco, porque te ouvir é muito bom. Lê mais um, pelo menos. E aí depois a gente começa com outros combinados, com a nossa parte final. Apesar de tudo que a gente queria falar mais aqui, eu acho que tinha um monte de coisa que as pessoas falaram. Ai, que pena. Mas acho que vale mais um poema para depois a gente finalizar. Essa parte vai ser Tá, chata. eu vou ler um poema que é um poema que eu acho que tem a ver com o que a gente conversou hoje. E eu não vou falar muito sobre ele, porque eu acho que... Bom, diz assim: jamais me esquecerei do dia que você lançou contra a minha cabeça o quadro de fotos de metal. Jamais me esquecerei da sensação de ver as fotos todas no chão e pensar que a memória é mesmo um lugar onde devemos pisar. Acho que eu queria deixar comigo. É de arrepiar. É de arrepiar. Se a memória não for isso, eu não sei mais o que é, né? É incrível. Débora, Olha, é eu incrível. queria só aproveitar esse tempo, porque eu queria muito agradecer as pessoas que fizeram os paratextos, que foi o Francisco Malman e a Maria Isabel Iório, assim, nominalmente citados, mas para mim, eternamente, Francis e Rita, meus amores.
E eu queria agradecer também a 3 pessoas que são super importantes para mim, que são os fotógrafos que têm imagens no livro, né? Assim, que são 4 na Maravilhosos. verdade. São Que é o Francisco maravilhosos. Costa, que é um parceiro de muita, muita, muita longa data, que, enfim, quase todos os trabalhos de miúda e meus trabalhos solo, o Chico tá com a gente, assim, é uma pessoa a quem eu devo muito carinho. Então, Francisco Costa, o Bruno Melo, que é um fotógrafo que eu adoro e que, enfim, ocupou outros coletivos comigo também. Elisa Mendes, que é uma fotógrafa de cena absurda, de maravilhosa, do Rio também. Eu tive a honra de ser fotografado por ela. E o Guilherme, que é também um amigo muito querido, uma pessoa muito especial e que fez a minha foto de perfil numa sessão que a gente fez de um espetáculo meu, que é uma foto que eu tô de laço na cabeça. E o laço e o laço é um objeto muito, muito importante na minha trajetória, assim, e, enfim, no fazimento das pazes com a minha autoimagem. Então eu queria agradecer muito essas pessoas e agradecer também a todas as pessoas que já compraram o livro na pré-venda e contribuíram com a campanha. Está super bonito, assim, a gente já ultrapassou a última meta, o Todas que é as algo que metas. recebo com muito espanto e com muito, muito carinho, assim, porque todas as pessoas que contribuíram e compraram são especiais. Tem várias pessoas que eu não conheço, assim, e isso me dá muita alegria também, que a Urutau, enfim, possa estar proporcionando essa ponte, né, mesmo, assim, essa articulação. E é uma campanha que eu tenho muito, muito prazer de fazer, assim, porque o livro já está aí, né, assim, ele já sai com um aval, com cuidado, com todo o trabalho super bonito que vocês desenvolvem. Então, realmente é uma pré-venda, né, assim. Mas eu fiquei muito, muito feliz de perceber uma rede muito afetiva e também efetiva, assim, que se mostrou muito, muito parceira. Então, amigas, muito obrigado vocês que estão aí e também para as que não estão. Eu fiquei muito... Eu estou passando quarentena na casa da minha mãe, aqui em Niterói, e daí vários dias eu ia contando para ela o que a soma que a gente estava e a gente ia comemorando. E é bonito isso também, pensar o gesto que se faz coletivo, assim. Então, além dessas pessoas, minhas parceiras de miúda, assim, todas as pessoas que me ajudaram tanto e que são... e que me complicam a vida, sabe? Que complexificam as decisões e que me botam na parede, que me fazem repensar as minhas escolhas diariamente, assim. Para mim é um prazer, assim. Eu me sinto muito, muito, muito privilegiada de conviver com essas pessoas e de poder estar bêbadas com elas e abraçar o mundo, assim. Então, desculpa se eu te interrompi, Débora, mas eu queria muito agradecer Nada. as Mas pessoas, eu tô porque isso adorando. Eu só é tenho uma muito, coisa muito só tem importante para uma mim. coisa na tua fala que está totalmente equivocada. Desculpa, eu vou te interromper agora, porque você falou que você ficou surpreso com alcançar a última meta. Mas depois assiste a live de novo, se escuta e olha o quanto você é uma delícia. Como é que essas pessoas não querem te Obrigada. prestigiar, não querem te ouvir, não querem te ler? Que coisa mais interessante, que coisa, sabe? Eu acho que a rede ela é muito importante, da maneira como você está falando. Então, assim, esses fotógrafos são demais. Tanto que eu fui usando as fotos em tudo quanto é canto, você viu? Eu fiquei apaixonada pelas fotos. Eu fui copiando as fotos, falei, gente, esses caras são muito bons, a imagem maravilhosa. Então, assim, tudo é bonito em volta dessa produção, que agora não é mais tua, que agora cada um lê do jeito que quiser e que Por favor. absorva. Porque eu acho que é aí que tá a beleza, né, de escrever algo. É deixar o outro ler do jeito que ele quiser, interpretar, criticar, fazer o recorte que quiser. É lindo. E não se surpreenda, porque a rede está em volta de você, porque você é ela fofura, uma delícia, dá vontade de passar Obrigada, horas Débora. do teu lado. Essa coisa de ficar bêbado e querer conversar, e essa multidão, você só consegue essa multidão porque você é uma delícia. Então, assim, a rede está aí por sua causa,
você é o culpado de todo mundo te abraçar teu projeto, teu Somos, livro, querer somos te ouvir. culpadas, somos culpadas. Nossa, essa rede aí não tá aí à toa, não, não é? Então, assim, é, é tua culpa, pode assumir esse rolê aí, porque que delícia, que delícia. Agora, desculpa, eu que te interrompi, pode continuar com os agradecimentos, que são todos merecidos, e muitos, afinal, na rede Mens, mas as fotografias são incríveis mesmo, Não, é incríveis. isso, assim, os paratextos e as fotografias, e também as pessoas que leram algumas versões do livro e contribuíram com as suas opiniões. Então, é, alguns agradecimentos especiais assim, de pessoas que movimentaram esses textos na própria boca também. Então, tem um agradecimento para a Júlia De Castro, que é a minha parceira de trabalho, o Gunnar Borges também, que a gente fez uma oficina super bonita juntos, e isso me estimulou uma série de escritas. E tem um dos textos do livro que surgiu nessa oficina. É, Breno Mota, João Marcelo Iglesias, Frederico Araújo, pessoas que, enfim, já disseram esses textos em outros ambientes, assim, também. No teatro, que é um lugar onde eu estou absurdamente com saudade, assim, de pisar num Nossa, palco, de sentir uma vibração, assim, uma coisa quente, de gente perto. É, enfim, são muitas pessoas e as minhas parceiras de miúda, assim, porque eu não contei para elas ainda, que eu queria fazer mais surpresa, mas enfim, tem vários poemas no livro que são recordações das nossas salas de ensaio, né, assim, recordações dos projetos que a gente já realizou e também dos sim. projetos que a gente está jogando no vento para ver se alguém pega, né, assim, para ver se alguém nos ajuda a refletir com esse projeto. Então todas. Eu não vou citar todo mundo, Débora, porque são 14 pessoas. Então, mas, enfim, pessoas muito especiais. Eu posso citar as obras, assim, talvez. Obras que marcam o livro, que é Cavalos e Baias, que é uma obra muito, muito importante, que é uma obra de ponto de virada para o coletivo, assim. Todo esse mato que cresceu ao meu redor, Sonho Alterosa, Varanda em Tóquio, que é um projeto que é realizado em sonho, né? É um projeto que a gente só sonhou. Então, assim, eu fico muito feliz desse título, desse nome tá no livro, enfim, assim, é muita gente, assim, é realmente uma ciranda, assim. Então, sei lá, sarrante, pessoal. Alguém falou que tinha que tomar cerveja quente para não desperdiçar, não podia deixar. Alguém foi mal aí o desperdício. Cara, eu falo aqui em nome da Urutau, né, que é o maior prazer tê-lo com a gente, ter o seu livro publicado dentro desse contexto e que eu acho que vai ser um marco para a nossa história, né? E te conhecer hoje, assim, nesse momento e dessa forma, é uma delicadeza e é um imenso prazer mesmo. E estamos aqui. E esses projetos todos aí, se a gente, né, se você quiser envolver a gente vai sempre apoiar, porque não tem como não dar a mão para você. Por favor, você vai descobrir que depois que eu conheço, eu não largo mais, Débora. Que eu Delícia! vou só somando, que eu vou só Agarra, somando. Então, agarra. Ai, tá foi um tudo certo. imenso prazer. E eu tenho que encerrar, senão, ó, já são 8 horas, vão nos cortar daqui a pouco. Então, assim, Caio, assim, olha, foi uma delícia de conversa. Você, olha, tudo é uma delícia. Muito obrigada. Viu? A gente tá aqui, Tá assim, curtindo esse processo todo. Parabéns por tudo, né? E vamos junto e um beijo para todo mundo que esteve aqui, que participou e que ofereceu cerveja só depois que eu cobrei, mas tudo bem. Caio, obrigada, viu? Obrigada a você, Débora. Um beijo para você, um beijo para o Thiago também. E vida longa ao Urutau, as editoras independentes. Fortaleçam os pequenos negócios, gente, os pequenos produtores. E é isso. Vamos seguir juntas e celebrando o que for possível, né? Assim, com alegria e atenção às outras. É isso. Sempre, Um beijo, sempre. Débora. Obrigado.
Um beijo, gente, todo mundo, viu? Tchau. Tchau, tchau.